Então, esse segundo experimento, o movimento de um projétil, a gente fez um roteirinho, né? Então, vocês vão ler primeiro, né, o arquivo movimento de um projétil, né, que seria o roteiro do experimento. Vai ter um vídeo aqui da UFMG sobre esse experimento, né? Então, a ideia aqui que é, né, vai ter um experimento com uma bolinha que vai descer uma certa estrutura e vai transformar essa energia dessa altura inicial, né, esse mgh, em energia cinética até chegar na base desse lançamento. Na hora que ele chegar nessa base, ela vai sair com uma certa velocidade inicial e, de acordo com essa velocidade inicial e o ângulo dados, ela vai fazer essa trajetória parabólica. Aqui a gente tem as equações que descrevem o movimento em x e em y. Em x é um movimento com velocidade constante, em y é um movimento que está sofrendo a ação da gravidade. Né? Então, na hora que ela está... Né? Se vocês... Uma das partes que é para se fazer nessa prática é misturar essas duas equações, isolar o tempo, basicamente, dessa equação aqui, substituir na equação de K e chegar na relação de y por x, independente do tempo. Então, para ficar independente do tempo, é só fazer isso. Vocês vão pegar o t, substituir. Então, t vai ser x sobre v0 cosseno θ, né? Isolando aqui. Vai substituir o t aqui, vai substituir o t aqui. E aí vai manipular essa equação, né? Nem vai precisar manipular muito, porque aqui, ó, o y já está do lado de cá. O x vai ficar, então, no lugar de cá, no lugar de t e t2. Então, vai aparecer um x e um x2 aqui. E aí você vai reescrever essa equação e você vai perceber que ela vai ficar na forma de uma parábola, que é essa daqui. Y igual a x2 mais bx mais c. Que é exatamente essa parábola aqui, ó, a função de y por x de um movimento parabólico, né, tem que dar uma equação de uma parábola. Então, essa aqui é a primeira parte. Aí depois vocês vão especificar o que é A, o que é B e o que é C. Ó. Se y tem unidade de metro, A tem que ter qual unidade, né? Qual o valor, no caso, né? Quando você for fazer, né? B tem que ter qual valor e C tem que ser qual valor. Um deles vai ser V0, um deles vai ter relação com θ e um deles vai ter relação com G. Por exemplo, A, né, vai ser uma expressão, B vai ser uma expressão, né? E essa expressão vão ter esses três termos. Então, na hora que vocês forem fazer o ajuste, né, dessa equação, continuando aqui, então, o objetivo então é analisar essa trajetória, determinar o ângulo, a velocidade e o ponto de contato com o chão. Então, vocês vão determinar o ângulo, o θ, a velocidade v0, né? E o ponto de contato com o chão provavelmente vai ser o R, né? O X, né? A trajetória máxima. Porque com a velocidade inicial e com θ, você encontra qual que é esse X máximo, né? Então, igual falou aqui, né, vai passar por uma canaleta, vai ser filmado por uma câmera e vocês vão ganhar, igual está descrito aqui, né, uma tabela XY com as posições que ele teve no mesmo instante de tempo. Né? Então, isso aqui foi coletado, né, a trajetória que foi feita. E através... Então, assim, o problema poderia ser você, através da velocidade e do ângulo, você descobrir qual que seria a trajetória. Agora, pela trajetória, nós vamos descobrir como que é a velocidade e o ângulo. Então, o vídeo da UFMG vai basicamente mostrar isso. Eu não sei se fica com áudio. Fica com áudio se eu coloco aqui, ó. Vê se vocês conseguem ouvir. Até agora nada. Vamos ver aqui. Deixa eu começar. Não, né? É, mas tem a legenda. Não. Da... Então Não, rola de passar, né? Aí é bom que vocês já enxergam. Opa, ele mudou aqui, peraí. Sem querer, eu acho que eu cliquei. Nem eu tô ouvindo, na verdade. É que engraçado, né? Eu não sei como é que faria para compartilhar o som. Deixa eu tentar compartilhar. Só um segundo. Deixa eu tentar compartilhar a tela do YouTube aqui e vou ver se aí ele passa o som para vocês, para nós, né? Para eu ouvir também.
Então, deixa eu só alterar aqui para a apresentação e apresentar uma janela. Não. Uma guia, então, né? Ideal para vídeo. Então aqui, ó. Vamos ver agora. Agora veio. Agora veio o som. Do seu relatório pode ser encontrado através do link na descrição do vídeo. O cara fala para dentro, né? Lembre-se de ler o roteiro com atenção. Não tá baixo Essa aqui. leitura é fundamental para a compreensão do que vamos mostrar aqui, e também para executar os demais procedimentos que não serão mostrados. Não tá dando para ouvir, né, gente? O objetivo desse experimento é registrar a trajetória de um projétil e, a partir da análise dessa trajetória, determinar o ângulo de lançamento, a velocidade inicial e o ponto de contato do projétil com o chão. Para isso, utilizaremos os seguintes materiais: uma esfera de aço, É uma bolinha de mouse, né? Na verdade, daqueles canaleta mouse para antigos, lançamento, que vai uma transformar webcam, essa energia magnética, programas de energia aquisição potencial e gravitacional em processamento de elástico. imagem. Vamos soltar a esfera de uma determinada altura na canaleta e observar seu movimento quando ela abandona essa canaleta. Observe agora em câmera lenta. A esfera abandona a canaleta com uma velocidade inicial v0, que faz o ângulo θ com a horizontal, e executa o movimento parabólico. Veja como é a trajetória numa foto de longa exposição. Então ela deixou a trajetória. Este movimento pode ser dividido nas suas componentes horizontal e vertical, que são independentes entre si. As coordenadas de posição de cada componente variam com o tempo através das seguintes expressões. Essas são a expressão da posição. Observando essas expressões, reflita sobre o tipo de movimento em cada direção e suas causas. Vamos agora soltar a esfera de 3 alturas diferentes e observar as trajetórias. Então ele está subindo, né? Ele vai subir a altura, né? Ele pegou esse ponto mais baixo, um ponto intermediário. Agora ele vai pegar um pouco mais alto. Então ele está variando as duas trajetórias aqui, né? A velocidade inicial sendo maior, ela alcança uma altura e uma distância maior, né? Então, O que aí. causa diferença nas trajetórias observadas, sabendo que o ângulo de lançamento da esfera é o mesmo nos 3 casos. Antes de iniciarmos os procedimentos, um aviso. Os valores das grandezas físicas que serão mostrados a seguir são meramente ilustrativos. Você não deve usá-los para o seu relatório. Para isso, todos os dados serão fornecidos pelo seu professor ou professora. Vamos registrar com uma câmera a trajetória de um projétil. Para isso, a câmera deve ser posicionada perpendicularmente ao plano dessa trajetória. Com o programa de aquisição de imagens configurado, a esfera é posicionada a uma certa altura na canaleta e a filmagem é iniciada. A esfera é solta e sua trajetória ao abandonar a canaleta é gravada desde o ponto de lançamento até o ponto onde toca a mesa. Com a gravação em mãos, nós vamos agora utilizar o programa de processamento de imagens para determinar as coordenadas x e y da trajetória da esfera. Neste programa, as coordenadas são dadas em pixels, ou seja, pela posição dos pontos na tela. É o Image, tá, gente, que ele está usando, é um programa gratuito aí. Image J, vocês estão vendo aí. Quando ele move o cursor, fala a posição Vamos x e y primeiramente para ele. transformar essas coordenadas de pixels para centímetros. Para isso, traçamos uma reta sobre o diâmetro da esfera e estabelecemos a equivalência do seu valor em pixels e seu valor em centímetros. Ele vai usar uma escala. Ó. Então, o programa permite que ele faça uma régua, né? Usa essa escala e ele mediu a esfera antes, né? 1 centímetro, lá, diâmetro da esfera em pixel 45, em centímetro 2,185, que é o que ele conhecia. Neste programa, observe como ficam os quadros do vídeo onde foram registrados os trechos da trajetória.
Para obter as coordenadas da trajetória, nós marcamos vários pontos em sequência usando o centro da esfera como referência. Ele literalmente clicou nos pontos ali dentro, né? Ele está marcando os pontos, ó, clicando dentro, ó. Mais ou menos no olhômetro, ó, na metade, né, do centro de massa dela. As Então ele coordenadas vai, dos pontos marcados na tela serão registradas numa tabela. aí ele consegue salvar esses Você dados recebe na essa tabela. tabela e a partir dela deve seguir os demais procedimentos diretamente no roteiro. Com isso, finalizamos a apresentação dos procedimentos do experimento Movimento de um Projétil. Você poderá discutir em detalhes com seu professor todo o conteúdo deste vídeo e terá à disposição todo o material para realizar o seu relatório. Bom trabalho e até o próximo experimento. Então, a gente consegue ver. Então a gente viu a ideia, né? Então com essa tabelinha que está aqui, o x e o y, é essa trajetória que foi feita. Então a ideia agora é escolher o programa. Vocês vão escolher um programa dentro do que a gente falou, né? Vocês já devem ter escolhido um para fazer a primeira prática. E aí vocês vão determinar uma função nesse programa do tipo segundo grau. Vão ajustar uma função de segundo grau nos seus dados experimentais. E aí ele vai te dar o valor de A com a sua incerteza, o valor de B com a sua incerteza e o valor de C com a sua incerteza, né? Quando eu deduzi com vocês essa equação, né, na nossa aula, eu fiz essa dedução. Talvez eu não fiz na mão para vocês, mas eu mostrei o resultado delas. Então, só para lembrar aqui, foi na aula 6, né? Fosse movimento em 2D e 3D. Se eu não me engano, a gente chegou a deduzir essa equação. Se eu não deduzir, eu mostrei qual que seria ela. A equação de uma parábola, né? Eu vou mostrar a equação que vocês têm que deduzir aqui. Aqui, ó. Vocês têm que chegar na equação desse tipo aqui, ó. Y é igual a tangente do ângulo de lançamento vezes x, menos g sobre 2 vezes a velocidade inicial, cosseno de θ ao quadrado, vezes x2. Então, seu valor de A vai te dar a informação do θ. E seu valor de C, que está multiplicando pelo x ao quadrado, vai te dar o valor da velocidade inicial. E o g você tem e o θ você obteve com a função A. Então, combinando essas equações, né? Eu não fiz para vocês, mas eu falei, ó, se vocês escreverem essa equação em função do tempo e substituir na equação de y, vocês chegam nessa equação. Aí é bom que vocês praticam um pouco. E a distância horizontal vai vir depois dessa equação de cá, que é quando você faz o y nessa expressão, isso é igual a zero. Se o y é igual a zero, né, nesse lado de cá, você tem uma das soluções vai ser esse x. Então, voltando aqui para o experimento, vocês vão descobrir, né, através disso, θ e a velocidade, né? E aí você pode comparar o valor do ângulo com medido experimentalmente no registro da trajetória da esfera, né? Então, é para comparar os valores, né? E depois você vai calcular qual que seria a posição que a esfera atinge o chão do laboratório ao ser lançado na borda da mesa. Nesse segunda parte, vocês não vão conseguir fazer, né? Porque vocês não têm um experimento, né? Para fazer com papel carbono e ver se vocês acertaram a posição que iria cair no chão. Essa segunda parte vocês não vão conseguir fazer. Mas dá para vocês encontrarem as variáveis e a incerteza delas. Tá bom? Então essa que seria a ideia dessa prática, né? Eu não sei nem se... Aqui eu já consigo tirar os valores da tabela de uma vez? Não, né? Ah, consegue. Deixa eu ver se ele for direto. Deixa eu ver se ele vai direto para a tabela. Se for, a gente faz ele rapidinho aqui.
Olha lá, ele já até faz direto pra gente aqui, ó. Esse contorno é o X e essa coluna é o... Isso. Apply. Ó, o cara já até fez pra mim aqui, ó. Ah, eu fiz invertido, né? É, provavelmente eu inverti. Até ele aceitou até o Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Vou fechar aqui. Deixa eu abrir o arquivo certo aqui. Nossa, espera aí que eu tô com coisa aberta demais. Fecha isso. Fecha isso. Isso, está aqui, ó. Então o X não está certo. O X é 1,33 e o Y é... O que está errado aqui? Vamos dar um Ctrl+Z aqui. Vamos ver se ele volta. Então esse é o X. E esse é o Y. Ok, apply. Eu não estou entendendo por que ele está... Ah, tá. Pode ser que o zoom dessa expressão aqui... Deixa eu ver se eu consigo... Porque aqui é 1,33... Mas é que você percebeu ali no gráfico, eu acho que ele tá de cabeça para baixo, porque realmente, quanto maior o valor de X, menor está sendo de Y. Ali em 1 tá 15, 2 foi para... 2 Ele foi está para mandando subtrair. Ah, tá certo. É porque antes de você usar ele exatamente como tá, ele pede para você considerar a origem do sistema, né? Então aqui estão as baixas no programa, você deve seguir no procedimento, recalcular os valores considerando a origem do sistema como ponto de lançamento. Então esse ponto daqui, né, tem que ser o 00. Então realmente tem que fazer que cada coluna seja a coluna anterior e cada Y seja o Y anterior. Eu vou deixar vocês tentarem fazer isso, que eu preciso de uma tabelinha tipo do Excel, né? Pra Mas fazer. calma aí, eu acho que eu não entendi. Por exemplo, essa primeira tem que ser 0000. Aí o X de baixo é esse 2,185 menos 1,33, tipo isso? Isso, Ah, tá, isso. não entendi. Mais tranquilo. Mas até continuaria o mesmo problema, porque ia subtrair proporcionalmente, não ia não? O, esse novo X desse lado com o novo Y do outro lado ia continuar fazendo uma curva de baixo para cima. Não acho que é alternar. Porque para mudar a concavidade de uma função de segundo grau, você tem que mudar como é que chama? Se é positivo ou negativo A. Aí nesse caso, não, só trocar os valores assim não ia fazer essa diferença. O valor de H é a altura do lançamento ao chão, que é da canaleta, 80 centímetros. É porque aqui, ó, ele está realmente indo de 15, negócio você falou, né? O X está aumentando um certo fator constante, né? 1,33. Esse é um fator 1,33, mais ou menos 0,7. Ele está sempre crescente o X, o que é esperado, né? Então aqui você vai reposicionar. Do jeito que eu coloquei ele aqui, né? Ele está saindo de 1,33 e o Y, eu imagino que quando você pegar o anterior e subtrair o outro, ele vai inverter e vai ficar com concavidade para cima, né? Mas aí ia ficar até um número negativo. Se eu pegar 14,44 e subtrair de 15. Não, mas vamos abrir aqui. Se eu não me engano, você vai pegar. Nós vamos pegar o anterior, o próximo. Tipo, é quase como se esse Y tivesse de Não, 9. você vai só substituir, não, substituir o valor de x de todos constante. É só isso. Quer ver? Ó, vamos tentar fazer aqui, ó. Então eu vou subtrair 1,33 de todos e vou subtrair 15,51 de todos, né? Não, pois é, mas aí é o problema, porque se você pegar 14,44 e subtrair 15, já vai dar um valor negativo. Tipo, isso não vai solucionar o problema. Vamos ver se ele vai fazer aqui o
fazer no Excel que é mais fácil. Na verdade, deixa eu fazer no Origin aqui, que é um programa que eu já tenho, é mais fácil de manipular. E ver o gráfico. Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui seriam as duas colunas. Opa. Exato. Aí, se a gente plotar isso aqui igual a gente fez, né? No primeiro momento. Opa. Vocês estão conseguindo ver aí? Ou tá pequeno? Não, dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver? Então, se a gente plotasse isso aqui, vai ser aquela curva que a gente viu esquisita, né? Olha lá. Fazendo essa trajetória. Aí, o que ele orienta, então, a fazer, vamos voltar aqui, é subtrair da coluna X o valor de X1 e na coluna Y fazer Y1 menos os dados da coluna. Então vai ser a coluna 1 menos X1. Então vou criar uma nova coluna aqui. Essa daqui vai ser meu novo X. E ela vai ser a coluna A. Então ela vai ser a coluna A menos o valor de 1,33, né? Esse é o primeiro que ela pede. Vai pegar o valor dessa coluna e subtrair o valor do primeiro. Ok. Aí eu vou ter um novo zero para ele. Agora, esse de cá, você já vai pegar o valor. Vamos voltar aqui para confirmar. Nós vamos pegar agora o valor de y1 do primeiro e subtrair a coluna. É já o contrário. Nesse daqui nós vamos pegar o valor do primeiro, que é 15,152, e subtrair o valor da coluna B. Agora eu tenho as coordenadas 0 em conjunto, né? Agora acho que vai dar certo. É. Eu entendi. Então tá aí, ó. Exato. Aí, pelo que eu entendi que eles falaram, né? A altura H, porque eles querem saber a altura que cai do chão se passasse da mesa, né? Então, esse valor que ele passou aqui até esse valor final é essa altura em relação à mesa, né? O que eu quero dizer, né? Então, ele fala que essa distância aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto daqui, essa distância aqui, né? Ela é, então vamos voltar aqui. O valor de HY é a altura do ponto de lançamento ao chão. E é usado para calcular a posição que a esfera chega ao chão. Porque vocês vão ter que responder que ponto que ela chega ao chão não é na mesma altura, né? Que valor que ela chega ao chão aqui. Então aqui seria os 80 e quanto? Olha você aqui. 80 centímetros. Né? Então, só para vocês saberem, aqui seria os 80 centímetros. E entre as coisas que ele tem é a velocidade, esse ângulo daqui, né, de lançamento, e esse alcance R, né, alcance daqui até aqui, até ele chegar a 80 centímetros após o chão. Não é que ele chegar no final desse ponto, não. Aí, a ideia, né, então aqui vocês vão passar depois, né, para Y, né, coordenada em Y, em centímetro, se eu não me engano foi em centímetro que ele deu. Vamos conferir lá. Aqui o x em centímetro. Né? Se eu coloquei igual está lá, ele está em centímetro. Não tem problema ficar em centímetro, não. Você só tem que saber que sua unidade vai ser relacionada a isso também. Então vamos abrir aqui. Aí vocês vão usar o programa de sua preferência e vão fazer uma análise. Né? Aqui eu posso escolher ó, uma curva do tipo polinomial. Aí ao abrir aqui, ele vai me dar uns formatos de curva. Cadê? Ah, não, aqui não é para eu escolher, não. Peraí. Análise. Que ele até já chegou a fazer uma equação de segundo grau para mim, polinomial de segundo grau, né? Cadê a expressão que ele usou?
Eu teria como escolher a expressão também, mas eu acho que a última vez que eu fiz, intercept B1 e B2. Eu quero saber a equação. Aqui, ó. Então, a equação, olha lá, ela é do tipo... Opa. Ai, não consigo, né? Deixa eu copiar daqui, então. Ah, ele não... O escrito dele é... Tá bom, tem que escrever aqui o que ele está fazendo. Então, lá, ele fez um fit... Deixa eu escrever aqui em cima. Que é do tipo y igual a intercept, que seria um y0, né? Vamos falar assim, né? Ele chama de intercept do eixo daqui, né? Que seria o valor que intercepta aqui, ó. No nosso caso, ele não vai ter muito sentido. Ele está aqui no menos 4, né? Pra vocês terem ideia. Então, ele vai sair do zero, ó, aproximadamente em menos 4 de altura. Mas a gente saiu do zero. Então, o intercept aqui não vai ter um significado para nós, né? É o ponto que o eixo y cruza, o eixo x cruza com o eixo y, né? Vai ser em menos 4, que é o que está falando aqui, mas aproximadamente em menos 0,4. Então vai ser próximo, né? Daqui. E aí ele tem o B1 multiplicando por x, B1 vezes x, mais o B2 é x2. Então pronto. Já está aí nosso A, B e C, né? É lógico que vocês vão fazer o seu aí, né? Então ele falou exatamente isso. Aí eu vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Então ele passa o valor de B1 e de B2. E aí B1 a gente já viu lá que tem a ver com tangente de θ. Então eu fazendo qual que é o ângulo que gerou uma tangente que deu 1,2. Aí você vai lá e vai descobrir. Qual que é o erro? Aí vocês vão fazer aquele método. E o B2 que a gente viu que tem a ver com V0 e com cosseno de θ, né? E aí o B2 deu o valor dele aqui. Aí vocês vão encontrar através de B1 e B2 qual que seriam os valores dessas constantes. E depois vocês vão estimar qual que seria a posição que ele vai encontrar aqui. Como é que você pode estimar? Se você tem B1, B2, você pode vir cá e colocar o Y. O Y é quanto? Menos 80 centímetros. Se você substituir Y igual a menos 80, qual que vai ser o valor de X que você vai encontrar? É uma forma de encontrar, né? Beleza? Acho que eu já até praticamente fiz aqui com vocês agora, né? Então, eu vou interromper.